Sejam bem-vindos ao programa Saúde Tal e Qual. Saúde Tal e Qual é um programa que aborda as mais diversas áreas de saúde atuais. O meu nome é Lénia. O meu nome é Joaquim. E estamos aqui para ajudá-lo a ter mais saúde, melhor saúde, para si, para a sua família, para os seus amigos, ajudá-lo a adotar comportamentos favorecedores de saúde. No fundo, aquilo que nós pretendemos é que você seja uma pessoa ativa no próprio programa e que, acima de tudo, a gente contribua para o ajudar a refletir, afinal de contas, o que é que eu posso fazer, o que é que me cabe a mim, qual é que é a minha responsabilidade para ter mais saúde, o que é que eu posso fazer para adiar o aparecimento de uma doença ou diagnosticá-la precocemente. E caso que me ocorra, por exemplo, a doença, estou-me a lembrar, como é que eu posso fazer o que é que eu posso fazer, o que é que me compete a mim, por assim dizer, para, juntamente com os profissionais de saúde, recuperar o meu estado, por assim dizer, anterior. E o tema é sazonal, é da nossa atualidade agora. Sim. Decidimos trazer o tema da gripe. Sim, estamos e hoje vamos falar sobre a gripe. Conselhos, esclarecer, distinguir as gripes, as constipações, entre muitas outras coisas. E temos uma convidada. É um tema atual que irá, é um tema que no fundo acaba por se manter agora durante esta época do outono e inverno, na altura em que ela é mais frequente. Para tal, queremos desde já agradecer o facto da doutora Ana estar connosco. Muito obrigado, em nome da Anjos TV e do programa Saúde Tal e Qual. O nosso muito obrigado. Certo, e para quem não conhece, então a doutora Ana é a doutora Ana Lopes da Silva, é médica de Medicina Geral e Familiar, é pós-graduada em Acupuntura Médica e é diretora clínica da Global Dente em Leiria, onde exerce clínica geral e acupuntura. Bem-vinda. Obrigada. Estamos nesta altura, como estava aqui a dizer no início, aqui em relação a esta questão da gripe, por ali fora. Afinal de contas, o que é a gripe, por assim dizer, para quem lá está em casa? A gripe não é mais do que uma doença contagiosa, é provocada por um vírus e que acomete habitualmente o trato respiratório, acomete sempre, mas habitualmente o nariz, os brônquios, a traqueia e os pulmões. A sua incidência é maior no outono e no inverno, mas habitualmente é uma situação autolimitada, portanto acaba por ter remissão espontânea. Portanto, quer dizer que a gripe em si, só por si, se a pessoa for aparentemente saudável, portanto, consegue, por assim dizer, não é nada de grave, por assim dizer, aparentemente. Pode-se dizer assim? Não sei se estou a perguntar, imagine, por exemplo, quem estivesse do outro lado. É evidente que nós tem que ser tratada, não deve ser subestimada, né? Claro. Nesse sentido. Estou a fazer, entre aspas, o papel de tentar quem lá está do outro lado. Do outro lado, as perguntas que poderão surgir dali. E acho que vamos ter toda esta nossa entrevista para irmos esclarecendo sobre a gravidade. Sim, exatamente. Realmente ela será autolimitada, não é? Vem e virá, mas se calhar haverá ali uma altura que se calhar terá que se ter atenção e teremos tempo para abordar. Olha, eu já dado o meu estado, não sei se os telespectadores já repararam, sou um excelente exemplo para encarnar agora a situação. Não é? Estou com esta voz mais anasalada, congestionada, e eu chamaria a isto uma constipação, não é? Que é o que vulgarmente se chama. Doutora, ajude-nos a distinguir então este conceito constipação e gripe. Quais são as diferenças? É de facto um tema pertinente, até porque nesta altura do ano começam a surgir os sintomas nasais, como falou, a congestão nasal, o chamado pingo no nariz, e é natural que na população haja alguma dificuldade em perceber se se trata de uma gripe ou se é apenas uma simples constipação. Normalmente, quando falamos de gripe, falamos de uma situação que tem um impacto generalizado no organismo, quer em termos de sintomas, quer em termos de potenciais complicações. A gripe habitualmente começa com uma febre alta, 39, 40 graus, associada a dores musculares e articulares, a tosse, a congestão nasal, pode haver também transpiração excessiva associada à sensação de calafrios, pode haver a sensação de garganta irritada ou inflamada. Essencialmente são estes os sintomas.
Já na constipação falamos de uma situação que é muito mais limitada, muito mais dirigida à parte do nariz, dos seios perinasais, pode haver secreções abundantes, sensação de ouvido preenchido, portanto é tudo um quadro muito mais restrito. A diferença principal provavelmente vai ser que aqui normalmente não existe febre nem tosse com expectoração, pode existir sim o chamado corrimento nasal posterior, que não é mais do que a escorrência de expectoração na parte posterior da garganta e que dá aquela falsa vontade de tossir como forma de tentar expulsar essas secreções. Pronto, tenho o diagnóstico feito, altamente constipada, porque tenho tudo o que a doutora Ana disse. Exatamente. Aqui no início falou aqui tanto que a gripe é uma doença infecto-contagiosa. Como é que ela se transmite, por assim dizer? A gripe transmite-se através da disseminação de gotículas que são disseminadas quando da tosse ou do espirro. A gripe é contagiosa, é importante que se saiba que é contagiosa desde o dia anterior ao início dos sintomas até 7 dias após o início da doença. Contudo, é necessário, digamos que, uma distância curta da outra pessoa para que haja essa transmissão, porque normalmente tem de ser uma distância inferior a 2 metros, no caso do espirro as gotículas podem ser projetadas até 3 metros, portanto, menos de 3 metros digamos que não é muito seguro, mas fora isso, depois outra forma de transmissão, embora que de forma indireta, digamos assim, é através das mãos contaminadas e que acontece quando uma pessoa com gripe mexe na sua boca ou no seu nariz após ter espirrado ou tossido e depois vai tocar numa pessoa não infectada sem antes ter lavado as mãos. Uhum. Realmente é essencial este aspecto, porque no fundo aqui passa muito para a parte da responsabilidade de cada um, apela-se muito, depende muito. Aqui esta questão de cortar, por assim dizer, aqui o elo de transmissão, depende muito de cada um de nós, mesmo quem está aí em casa, nesta questão da propagação da doença. E já agora nesta linha de pensamento, doutora Ana, ajude-nos então a dar alguns conselhos aos telespectadores de como prevenir a gripe, ou o que é que eles realmente poderão fazer para prevenir. Eu considero que existem dois pilares fundamentais de prevenção da gripe. Um deles é a vacinação. A vacina é, de facto, um meio muito eficaz de prevenção da gripe. E o outro é a adoção das chamadas regras de etiqueta respiratória. E que são elas, sempre que tossir ou espirrar, deve tapar o nariz e a boca com um lenço descartável, ou nessa impossibilidade deve tossir ou espirrar para o cotovelo, de forma a evitar a contaminação das mãos. Deve lavar frequentemente as mãos, seja com água e sabão, seja com uma solução alcoólica própria, desde que as lave, é o mais importante. Depois deve evitar também mexer no nariz, na boca, nos olhos. Deve evitar grandes aglomerados e contacto próximo com outras pessoas. Fundamentalmente é isto. Também deve manter a casa arejada, também é importante. São estas as regras básicas, digamos assim. E realmente garante, se as pessoas tiverem o cuidado de fazer estas regras, é o tal aspecto. É assim, são pequenos pormenores, mas têm um efeito muito grande na prevenção e no retardamento e na própria propagação da doença. No caso da gripe, e estamos aqui a pensar, portanto, ela não atua, por assim dizer, portanto, há pessoas que são, por assim dizer, mais vulneráveis em termos de contrair a doença ou de, por assim dizer, que estarem mais sujeitas. Podemos falar um pouco nesta área? Sim, é um facto. Pronto, qualquer um obviamente pode contrair gripe, mas há determinados grupos que, quer pela sua maior vulnerabilidade em desenvolver a doença, quer pela já existência de complicações, que de facto tornam-se os chamados grupos de risco. São eles o caso das crianças e dos idosos, particularmente as crianças com menos de 5 anos e os idosos a partir dos 65 anos, as grávidas, os profissionais de saúde, temos os doentes respiratórios crónicos, portanto doentes com asma, com doenças
doença pulmonar obstrutiva crónica, pessoas que tenham já uma patologia de base, como o caso dos diabéticos, dos insuficientes cardíacos. Depois também temos aqueles casos de pessoas que estão a fazer medicação que vai deprimir o seu sistema imunitário, que é o caso dos corticoides, da terapêutica biológica, dos próprios imunossupressores. Existem também aquelas pessoas que vivem em comunidade, como é o caso dos lares, dos quartéis, das pensões, ou mesmo pessoas que vivem em situações socioeconómicas mais desfavorecidas, também são grupos de risco. E depois temos ainda o caso das pessoas que têm o sistema imunitário também debilitado, não por medicação, mas por outras situações, como os transplantados, como os doentes com cancro, como os doentes com SIDA. Pronto, estes grupos de risco, de facto, beneficiam muito da vacina. Nestes grupos é fortemente recomendada a vacina. Nós aconselhamos, portanto, as pessoas lá em casa não se esqueçam, para quem ainda não teve, para quem ainda não se vacinou e está dentro destes grupos, existe vacina disponível em todos os centros de saúde. Não perde assim tanto tempo, por assim dizer. Aproveite. É evidente que o tempo, portanto, este ano tem-se proporcionado em termos, o verão tem continuado. Mas já realmente já está bem na altura em termos das pessoas se vacinarem. Não tenha medo, aproveite. Um tempozinho acaba por prevenir. Só um apontamentozinho que é importante dizer lá para casa. É necessário um período de 2 semanas para adquirir imunidade. Portanto, idealmente a vacina deve ser dada na época de gripe, portanto, a partir de outubro. Por isso, de facto, já está mais do que na hora para fazer a vacina. Sim. Eu ia falar sobre a parte do tratamento, até porque uma das coisas que me ocorre da minha prática que vou tendo é as pessoas dizem: eu tenho aqui uma gripe, estou com uma gripe tão grande, ainda não passaram antibiótico, não é? E então estamos a falar de tratamento, agora queria puxar um pouquinho ao tratamento, falámos na prevenção, que a vacina será a mesma prevenção, e já agora uma pessoa que tenha tido gripe, não é? No início é aconselhada a mesma a vacinar, mesmo posteriormente a ter a gripe. Se de facto já foi confirmada que se tratava de gripe, já está imunizada, portanto já não fará sentido. E agora, então, esta parte da necessidade de supostamente o antibiótico. Esclareça aos nossos telespectadores. Isso é uma questão um bocadinho delicada, porque de facto o antibiótico não trata gripes. Portanto, a gripe é uma doença causada por um vírus. Portanto, é importante que as pessoas lá em casa percebam que os antibióticos devem ser reservados para as infecções provocadas por bactérias, não por vírus, porque não vai haver benefício. E eu gostava realmente de deixar esta mensagem bem clara, porque muitas vezes os doentes recorrem ao seu centro de saúde e vêm de lá muito insatisfeitos porque o seu médico não lhe prescreveu antibiótico. Pronto. Pois bem, o seu médico fez o que era correto fazer, porque de facto a gripe não se trata com antibiótico e, como tal, a única coisa que o antibiótico para tratar gripes vai promover é o aumento das resistências ao antibiótico, e isso não é de todo benéfico. Portanto, confie no seu médico e ele sabe o que deverá fazer. Em termos do tratamento, portanto, uma vez, portanto, não é a primeira linha, e não quer dizer que com uma gripe, com alguma complicação que possa surgir, que não tenha que tomar um antibiótico, não é? Portanto, mas isso sempre com receita médica. Exatamente. Aqui nestas coisas, aqui o que eu aconselhava, atenção, os vizinhos e às vezes as pessoas com quem nós acham-se sempre pseudo-profissionais de saúde e toma isto, que eu também tomei e isto passou, por assim dizer, fez-me bem, etc. Resolvi o problema, tomei 2 ou 3 comprimidos destes e quando a pessoa vai dar por ela já anda ali já tomou uma série deles, por assim dizer, e não resolveu a situação. Nestas situações, o que eu apelava lá em casa é exatamente, se tem dúvidas, entre em contato connosco. Quer seja através, por exemplo, estou-me a lembrar da linha da Saúde 24, por exemplo, 808 24 24 24, ou deslocar-se ao próprio centro de saúde, por exemplo, ou telefonar até mesmo, portanto, em termos entre em contato com o seu médico, o seu profissional de saúde, no sentido, em termos de dúvidas, não quer dizer que tenha que vir logo a correr ao centro de saúde, por assim dizer, tanto que mesmo nesta questão da transmissão por ali fora, muitas das vezes, até pode ser que tenha a solução, a gente, ao falarmos, e até se consiga, portanto, resolver ou, portanto, tentar orientá-lo mais ou menos, dando um pouco de confiança, nada de stresses, como eu costumo dizer, não é preciso vir logo, não é por eu ter febre que vou logo a correr ao centro de saúde.
são estes aspectos que acabam por ter depois fazer a diferença, por assim dizer, no total. Em termos de o que é que sugere, por assim dizer, aos nossos telespectadores lá em casa, nesta altura em que estamos com a gripe breve a bater-nos aí à porta, o que é que gostaria de realçar, por assim dizer? Se tiverem gripe, é isso? Se tiverem sintomas gripais. Portanto, é assim, no caso da gripe, como é uma situação à partida que esperemos que se resolva em curto espaço de tempo, o tratamento é fundamentalmente sintomático. Portanto, se houver dores ou febre, pode tomar um paracetamol, um anti-inflamatório. Claro que o ideal é sempre evitar automedicar-se e, de facto, nem que seja uma chamada para o seu médico. Se for assim uma medicaçãozinha muito simples como esta, certamente que ele aconselhará a fazer. Uma outra situação que por vezes pode ajudar é a inalação de vapor de água, porque ajuda a tornar as excreções mais fluidas e assim a libertá-las melhor. Depois, o importante é mesmo resguardar-se, procurar repousar. Uma coisa que é fundamental é a hidratação. Beba muitos líquidos, seja através de água, de chás, de sopas, porque uma das complicações da gripe é precisamente a desidratação e é importante preveni-la. Depois as outras situações são mesmo o manter a casa e o quarto arejados, não esquecer as regras de etiqueta respiratória mesmo com as pessoas que vivem lá em casa, obviamente, e no fundo são estas as coisinhas básicas que a pessoa pode ir fazendo de forma a tentar contrariar os sintomas. Mantém-se a máxima que eu conhecia, não é? Que era do chazinho, sim, saquinho de água quente nos pés, manter-se confortável. Exatamente. Então mantém-se a máxima. E as pessoas então que não fiquem chateadas quando o médico lhe diz que afinal o tratamento e o remédio é mesmo chá de camomila, se estiver lá em casa, ou se não gostar de cidreira. Porque é mesmo isso, exatamente. É mesmo isso. Muito bem. Obrigado, doutora Ana. Realmente, em relação aqui a termos elucidar, queremos, antes de mais, agradecer o facto de ter estado connosco, ter colaborado quer com o programa Saúde Tal e Qual, quer com a Ângelos TV. Em nome da Ângelos TV, o nosso muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Teremos todo o gosto em tê-la por cá, em termos com uma forma de esclarecimento dos nossos telespectadores. Sim, espero que a doutora Ana tenha apreciado a nossa entrevista, porque o nosso objetivo é continuar com outros temas, quem sabe sugeridos por si, pelo telespectador, mas é mesmo continuar. E obrigada pelo esclarecimento. Antes de mais, eu queria referir, não se esqueça que o programa existe, acima de tudo, por si. Caso contrário, não valeria a pena nós estarmos aqui. O nosso objetivo é exatamente ir ao encontro das vossas dúvidas, das vossas questões. Para isso terão que nos fazer chegar essas dúvidas, essas questões. Existem várias formas. Existem, sim. Caro telespectador, tenha coragem. Desafiamo-lo também a falar connosco, enviar-nos a sua opinião, as suas dúvidas. Poderá ser para o número de telefone, passará em rodapé, poderá ser para o e-mail angelostv@angelostv.pt. Contacte-nos, teremos todo o gosto em dar voz à sua pergunta. Nós manteremos sempre a questão da confidencialidade, portanto basta exclusivamente dizer, olha, gostaria de abordar este determinado tema e nós colocaremos aqui, não vamos expor a sua situação e acaba por ficar esclarecido. O objetivo é exatamente esse, é tentarmos chegar o mais longe possível e esclarecer. Portanto, isto muitas das vezes, o primeiro passo é o que custa mais a dar, mas depois acabamos por ter depois bons resultados. E como já vem sendo o hábito nos nossos programas, o nosso desafio da semana, e que se os desafiamos é porque realmente nós temos a perfeita convicção que as pessoas são capazes. São pequenos pormenores que fazem a diferença. E esta semana desafiávamos. E esta semana, caro telespectador, é fácil. Eu acho que é um desafio muito fácil, mas um gesto muito pequenino e que pode revelar muito.
Vou pegar nas palavras da doutora Ana, quando falávamos da constipação e da gripe, da confusão que às vezes podemos fazer do que temos, e nada melhor do que, e é este o desafio, não se automedique, por pensar que pode ser uma coisa e começa com a medicação que lá tem em casa, vai buscar o medicamento que fez, pede ao vizinho aquele medicamento que tinha feito bem, não se automedique. Pela via da dúvida, consulte um profissional de saúde. Não se automedique. É por aí. Portanto, é um desafio extremamente simples, mas que garanto-vos que muito irá contribuir para a sua saúde e para a saúde de quem está consigo. Além do mais, também, uma vez que nesta questão da gripe, eu lançava aqui esta questão da etiqueta respiratória, que é essencial, não pense só em si. Portanto, tente se recatar um pouco nesta questão quando estiver doente, se porventura tiver em termos de gripe. Aproveite para estar um pouco mais lá por casa, leia aquele livro que foi adiando por ali fora. Porque não ver a própria Anjos TV nos seus programas. Tudo isto acaba por ser tudo uma forma de não ser veículo transmissor. Portanto, isto tanto depende que se cada um fizer a sua parte nesta questão da etiqueta respiratória, quer em termos nesta questão como doença infecta ou contagiosa, é essencial, portanto, a existência se nós conseguirmos cortar, por assim dizer, estes elos de ligação, automaticamente teremos menos pessoas com gripe e a fase da gripe acabará por passar muito mais rápido e é extremamente vantajoso. Quero agradecer em nome da Anjos TV e da Saúde Tal e Qual, do programa Saúde Tal e Qual, agradecer por ter estado connosco. Muito obrigado por ter estado aí connosco. Obrigado, caro telespectador. Foi um gosto estar connosco aqui neste programa Saúde Tal e Qual. Bem-aja. Até uma próxima. Bem-aja.